Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Bom dia, família de Deus, povo do Senhor. Que nessa manhã abençoada a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo abundante em vossos corações. Que a glória do Senhor possa refletir sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Que você possa desfrutar nesse dia de toda a essência do amor, de toda a bondade do Senhor. Que os frutos do Espírito de Deus estejam te fortalecendo nessa manhã. Que os anjos de Deus estejam ao teu derredor te protegendo contra as influências dos invejosos, daqueles que olham te cobiçando, aqueles que te desejam mal, que te rogam praga, que nós sabemos que tem muitas pessoas maldosas ao nosso redor, mas que Deus seja a tua proteção contra todo o avarento, contra todos aqueles que te desejam mal. Eu declaro assim uma palavra de proteção sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos em mais um dia, do nosso propósito de oração e jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Lembrando sempre que João capítulo 8, verso 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É muito importante que a gente tenha essa consciência de que Cristo se manifestou para nos libertar de todo pecado. E hoje vamos falar sobre mais um pecado que aprisiona a humanidade, que é a libertinagem. E nós vamos estar travando aqui uma guerra, uma batalha contra este pecado na nossa vida, na nossa família, ao nosso redor. Libertinagem significa devassidão, comportamento das pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres. Pessoas que têm uma maneira libertina de viver. Dentro do campo da espiritualidade, significa descrença em Deus, no Evangelho, descrença aos preceitos religiosos oficialmente regulamentados na palavra. Significa insubmissão, ausência de submissão ou de subordinação. Libertinagem é abusar da liberdade, fazendo coisas erradas e irresponsáveis. O libertino não reconhece limites nem regras e usa sua liberdade para pecar de forma sem limites. Na verdade, no fundo, libertinagem parece liberdade, mas, na verdade, ela escraviza. A libertinagem é uma revolta contra as regras. Existem regras que, de fato, elas escravizam e sufocam. Mas nós temos que ter consciência que há regras muito importantes. Existem limites muito importantes que nos protegem. Quando, no fundo, um libertino ele rejeita todas as regras, todos os limites e vive satisfazendo todos os seus desejos sem se preocupar com as consequências. Uma vida de libertinagem ela pode causar muitas consequências negativas. E nós estamos diante de um pecado que uma das naturezas da iniquidade, que é a libertinagem. E hoje é um discurso muito maneiro na boca de grande parte das pessoas, inclusive da grande maioria dos líderes do nosso país, onde você pode tudo. Você pode gerar um pensamento contrário à vida, você é liberado para fazer qualquer coisa, inclusive muitas delas que te fazem mal. E uma vida assim de libertinagem, ela provoca numa sociedade um desequilíbrio na vida de uma pessoa, de uma família. Porque uma das consequências de uma pessoa que tramita nesse caminho, nesse pecado da libertinagem, de que tudo pode,
Geralmente são pessoas que vão caminhar para uma vida endividada, porque elas não têm limite financeiro, elas compram, não têm compromisso de pagar. O coração dela é um coração libertino, ela não tem responsabilidade. Ela age com irresponsabilidade, então são pessoas que são cercadas de compulsões. Compulsões de compra, compulsões de sexo, compulsão que leva aos vícios, que são viciadas, drogadas. Tudo isso são obras desse pecado da libertinagem. São pessoas que são cercadas de relacionamentos destruídos porque elas não se importam com os valores dos outros, mas agem de forma individualista, só pensa nela e atropela tudo e todos. É uma pessoa marcada por doenças, porque ela não respeita os limites alimentícios, ela não respeita os limites que a vida exige. E por isso são pessoas que vão estar acarretadas de doenças, são pessoas que carregam consigo a morte. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A libertinagem entra aqui como uma obra da carne. Veja que nós estamos aqui na nossa sequência, oração e de jejum, quebrando, rompendo as cadeias e quebrando os grilhões. O primeiro que nós trouxemos aqui como a consequência, gerada pela vaidade, a mentira e a iniquidade. A primeira que nós falamos foi imoralidade sexual. A segunda nós falamos sobre impureza. E hoje nós estamos falando exatamente sobre libertinagem. Veja que nós estamos aqui dentro de um contexto bíblico, que a gente precisa diagnosticar isso em nós, diagnosticar isso na nossa família, para a gente orar por nós e também interceder por nossa família. Esse é o nosso propósito de oração, que a gente entre em 2022 quebrando essas correntes, esses grilhões, rompendo com essas cadeias do pecado, para que tenhamos uma vida de autoridade no Espírito. E não uma vida insignificante. O Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque pede mal fundamentados, carregados de impureza, carregados de imoralidade sexual, de libertinagem. Então não pense que essas pessoas vão receber de Deus algum favor, porque não são aceitas, elas são rejeitadas por causa do pecado. Por isso nós precisamos do perdão, da humildade, de dobrar o nosso joelho todos os dias, pedindo a Deus purificação, pedindo a Deus libertação e se comportando como filho de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 34, diz: tende cuidados de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Está aqui uma alerta do Evangelho, que dizer: tem cuidado do vosso coração, tem cuidado do vosso espírito, tem cuidado, acenda a tua chama, procura o teu azeite, não seja como uma daquelas virgens imprudentes que não vigia, que não ora, que não ama a palavra, que não busca ter o fogo do Espírito aceso, para que você não seja pego de surpresa, na vida, no momento de fatalidade, de morte ou do retorno de Jesus. Judas no capítulo 1, versículo 4 diz: porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Aqui Judas está alertando para os falsos mestres, os falsos ensinos que chegam de forma sorrateira e infiltram na igreja, e ao invés de pregar a santidade, pregam a libertinagem. Tudo pode, tudo está liberado. Nós estamos vendo uma igreja hoje que tudo está permitido. Isso é libertinagem. Isso é um pecado que é uma abominação diante de Deus. A Bíblia, ela é um livro de limites, é um livro de regras,
É um livro que te instrui o caminho que você deve andar. O caminho é estreito, o caminho largo é o caminho da libertinagem, o caminho estreito é o caminho de Cristo, onde você é ensinado a maneira com que deve andar. Não é a nosso bel prazer, não é conforme os nossos prazeres, nossas vontades, nossas emoções, é conforme a nossa fé. A crucificação é um caminho estreito, é um caminho onde você não está livre para optar em fazer o que quiser. Não, você tem que se enquadrar dentro de uma vontade, que é a vontade de Deus. Meu irmão, que o Senhor nos liberte da libertinagem, que nós possamos entender que existe limites, que não é assim. Hoje a grande maioria das crenças, das religiões, elas pregam exatamente essa libertinagem. Pode tudo, você pode buscar a Deus de qualquer forma, Ele se manifesta de qualquer jeito. Não é assim, não é assim. Existe um fundamento. Por isso Cristo diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe uma ordem, existe um padrão, existe um princípio. A palavra de Deus mostra no Salmo 11: faltando-lhes os princípios, o que fará o justo? Por isso, que esse tempo seja um tempo onde o nosso coração esteja atento para aquilo que são os princípios fundamentais. Hoje é muito comum, até as próprias autoridades, até os próprios legisladores, até os próprios juristas estão violando as leis. A libertinagem faz você quebrar a lei, você sobrepor as constituições, os estatutos, as regras, os regimentos. A libertinagem faz com que você se torne uma pessoa violadora de princípios, onde você não respeita as autoridades estabelecidas por Deus. Então assim, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia, gerando em você essa consciência de que nós precisamos vencer a libertinagem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória, uma palavra de grandeza do teu poder sobre cada irmão e cada irmã para vencer esse pecado da libertinagem. Que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para nos orientar, para nos instruir, para nos corrigir, a fim de que a nossa vida seja aperfeiçoada. Eu declaro uma palavra de cura sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê aí o seu gostei, compartilhe as nossas mensagens. É de grande significado para a expansão do nosso canal e também para que a mensagem seja divulgada e alcance o máximo de pessoas, porque nós estamos trazendo uma palavra de esclarecimento para cada família, para cada pessoa, e a sua missão é muito importante diante desse desafio. Que Deus abençoe e tenha todos um bom dia. Até amanhã, com a graça de Deus.